Tendo dado essa base, ele faz então a afirmação: a ressurreição dos mortos é anunciada pela ressurreição de Cristo. Leamos o 20. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. O que quer dizer isso, primícias? Ele é o primeiro da ressurreição que não morre mais. Cristo é o modelo. Ele ressuscitou para não mais morrer. E depois dele, nós também vamos o acompanhar, porém não agora. A ressurreição de Cristo é a garantia, é a prova da nossa própria ressurreição. O terror da morte é vencido com a crença na ressurreição de Cristo. A morte não é o fim, mas a mudança temporária do crente para o mundo da realidade invisível. Paulo disse: o meu desejo é partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. A ressurreição dos mortos é obra de Cristo, mas a morte é obra do primeiro Adão. Vamos ler o 21? Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Que ligação ele faz? Por um homem entrou o pecado, pelo pecado, a morte passou a todos os homens. Então, Adão trouxe a morte para nós, e Cristo trouxe a vida eterna ou a ressurreição. Que coisa gloriosa, né? A desobediência a Deus sempre conduz à morte, mas a submissão ao Senhor, à vida. Quem quer viver precisa obedecer a Deus, precisa crer em Deus. O destino eterno de um indivíduo é conhecido pela sua submissão à palavra do Senhor. Pelo fruto se conhece? Não. Se eu não estou obedecendo a Deus, certamente eu não participarei da vida eterna. Os maus querem os benefícios do Senhor, mas não fazem nenhum esforço para andarem no caminho de Deus. Vão ficar decepcionados no dia do juízo final. Aí no 22, leamos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Aqui fica, às vezes, confuso, mas percebam, todo mundo que está em Adão está morto no primeiro Adão. Todo mundo vai morrer porque está em Adão. Mas agora, na segunda parte do versículo, assim também todos que estão em Cristo serão o quê? Vivificados. Se em Adão eu morro e o cemitério está aí para provar que nós vamos morrer, porque nós somos descendentes de Adão, porém, se eu creio em Cristo, assim como ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. É a garantia maravilhosa. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham no túmulo ouvirão a sua voz e sairão, os que estiverem feito o bem para a ressurreição da vida, os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Todo homem natural está em Adão, mas só passamos a estar em Cristo pela fé em sua obra redentora. Não é frequentar a igreja, é aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Se você não aceitou Jesus como Senhor e Salvador, você não mudou de time, está no time perdedor de Adão. Se você quer time vencedor, aceite Jesus como Senhor e Salvador. Todos os mortos ressuscitarão, tanto incrédulos como crentes. Mas nem todos irão para o lugar de prazer. Somente os que estão em Cristo usufruirão da vida eterna. Os que ressuscitarem em Cristo vão ouvir: vinde benditos do meu Pai, possuir por herança o que está reservado para vós desde a fundação do mundo. Aos que não creram no Evangelho, ouvirão: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. O período de chance que temos de passar de Adão para Cristo é durante nossa existência física, que pode ser interrompida a qualquer momento. Hoje, se ouvires a voz do Senhor,
Não endureça o coração. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo quer te libertar. A ressurreição dos mortos para a vida eterna. Quando acontecerá? Olha aí no 23, leamos. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias. Depois, os que são de Cristo, na sua vida. Então, quando é que os crentes em Cristo vão ressuscitar? Quando Jesus voltar com poder e grande glória. Por isso a igreja deve fazer a oração. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A data do retorno de Cristo não foi revelada a homem nenhum, mas os falsos profetas alegam saber esse dia. Os mentirosos dizem que sabem o dia e a hora da volta do Senhor. As promessas de Deus só se concretizam no tempo determinado por Ele. Não devemos determinar a sua realização para não sermos envergonhados e causar escândalo, então, ao Evangelho. A ressurreição dos mortos vai marcar a destruição da morte, o último inimigo. 24 a 26, leamos. E então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é. Então, não creia se alguém dizer que encontrou um medicamento que vai fazer você viver para sempre. Não tem esse medicamento. O último inimigo a ser vencido será? E quando? Quando Jesus voltar com poder e grande glória. Nesse dia a morte não terá mais poder algum. Infelizmente, enquanto Cristo não volta, nós vamos, infelizmente, enterrar muitos irmãos, participar de vários sepultamentos de irmãos, porque é o período que a morte aparentemente parece estar vencendo. A morte nos separa dos queridos, mas nosso espírito se aproxima de Deus, dos anjos e dos santos nos céus. Nosso corpo fica aqui na terra, nosso espírito volta para Deus que o deu, e lá nós vamos encontrar Maria Lúcia, vamos encontrar Marlene e todos os irmãos que já estão no estado de glória ali, no estado intermediário de glória, né? E Paulo diz que é muito bom estar naquele lugar. A morte entristece, mas a ressurreição restaura a esperança. É por isso que é diferente no sepultamento do crente. Sim, é tristeza porque ele partiu, mas ao mesmo tempo é alegria porque ele está na presença de Deus. E mais alegria ainda porque ele vai ressuscitar quando Jesus voltar. Então há uma tristeza, mas também há um consolo que só o Evangelho pode produzir. Pode perceber, se você duvida disso, vai no cemitério e fica assistindo às cerimônias fúnebres e você nota um grupo em desespero, porque sabe que morreu, não tem mais jeito, não tem esperança de vida eterna e, na verdade, vai para o fogo eterno, né? A morte entristece, então, mas a ressurreição restaura a esperança. Os dias da morte estão contados. Seu sepultamento será no retorno de Cristo. Então, tem um livro que diz: a morte da morte na morte de Cristo. A morte morreu. Quando? Quando Cristo morreu pelos nossos pecados. Ela não tem mais poder sobre nós.